Bom dia, Grupo Refúgio e a Paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa segunda-feira. Segundou por aqui, começa a nossa semana e nós começamos como? Entregando no altar de Deus a nossa família. Então hoje é sim dia de orar, hoje é sim dia de jejuar, de colocar nas mãos do Pai a nossa família, o bem mais precioso que nós temos. Amém? Como toda segunda-feira o Senhor tem nos orientado, tem trazido até nós, direções para que nós possamos ter uma família abençoada, para que nós possamos ser bênção. Só que não tem como algo acontecer na nossa vida, um milagre acontecer na nossa vida, se a gente simplesmente ouvir a palavra, ver esse vídeo e deixar passar. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, nós temos que nos alimentar dessa palavra, nós temos que trazer ela para a nossa vida, viver todos os ensinamentos de Deus. Glória a Deus por isso. Aí sim, a gente começa a ver um mover dentro de nós, dentro da nossa casa, da nossa família. Aí nós começamos a ver com os nossos próprios olhos, a palpar a grande mudança em nós, a grande mudança na nossa casa, na nossa família. Mas para isso, nós necessitamos de quê, Janaína? De ouvir a palavra de Deus e pôr em prática, viver essa mensagem. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos o quê? O Salmo 103, mas somente 2 versículos. E os versículos são o 17 e o 18. Olha só o que diz. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Versículo 18. Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Aqui o salmista, ele é claro e ele nos orienta. Ele fala sobre um amor, o amor de Deus, o amor leal, o amor eterno. O que a palavra de Deus nos ensina? Quais são os atributos de Deus? Um dos atributos de Deus é o amor. Então, Deus é amor. E é esse próprio amor que é fiel, que é leal e que é eterno, está em mim, está em você, porque ele está naqueles que o temem. Meditando um pouquinho, dando uma viagem, a gente, que é mãe, pai, que temos uma responsabilidade na família, quando a gente ama alguém, eu nem estou dizendo assim o amor entre homem e mulher, mas um amor geral entre filhos, sobrinhos, netos, tal, ou amigo, seja lá alguém que você ame. Quando você ama verdadeiramente, às vezes no seu pensamento, algumas coisas, que a gente começa a pensar, a imaginar, e quando algo, que possa ser imaginável de pensar que possa acontecer com alguém que a gente ama, imediatamente a gente começa a criar na nossa mente, várias formas de proteção. E se algo acontecer realmente, a gente, age de alguma forma para proteger essa pessoa que nós amamos. Quem nunca ouviu, ou quem nunca falou aquela frase? Mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. Ai daquele que mexe com meus filhos, vai ver a leoa, que eu sou. E é bem assim. Quando mexe com alguém que a gente ama, nós retribuímos, Assim, o instinto de querer salvar, de querer defender. E isso eu estou falando de nós, que somos pessoas, seres humanos falhos,
pecadores e agimos dessa maneira quando a gente ama. Agora aqui o salmista está falando de um amor além do próprio Deus, um amor eterno, um amor leal, um amor verdadeiro. O salmista está dizendo que o Senhor, né, ele tem um amor eterno. O que a gente entende sobre isso? Claramente aqui está falando amor eterno, que ultrapassa a linha do limite. Nós, seres humanos, somos limitados, né? Aqui nesse mundo tudo é passageiro, nós temos um tempo determinado. Mas mesmo assim, quando você teme ao Senhor, que esse amor eterno está em você, ele vai além dessa limitação. Quando aqui acabar, o amor de Deus por você não acaba. Vai à eternidade. É esse amor que o salmista está dizendo que está sobre aqueles que o temem. Aqueles que temem o Senhor, eles estão cobertos por esse amor está neles. Forte, né? É forte. Aqueles que temem ao Senhor, o Senhor, ele é fiel. E esse amor fiel, verdadeiro, justo e eterno está sob aqueles que o temem. Já poderia parar por aqui, já estava tudo certo. E glória a Deus, né? E a gente estava cheias, né? Ou cheios da glória de Deus, por saber que todo aquele que teme o Senhor, o amor de Deus está aguardando. Mas aí o salmista vai além. Ele fala assim, que o amor de Deus está, né, guardando aqueles que o temem. Mas aí ele continua, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Gente, até então eu estava totalmente, passei o final de semana totalmente assim, sem saber o que trazer esse tema. Qual o tema que eu vou trazer, Senhor? Porque assim, sempre o Senhor já me dá antes o tema. Então, muitas vezes, agora está sendo de 15 em 15 dias, né? Que eu estou trazendo fazendo esse propósito. E assim, né? Estou na direção desse propósito. E assim, sempre, quase sempre, o Senhor me dá o tema antes, né? Semanas antes. E hoje, essa semana não. Eu estava assim, tipo, o que eu vou trazer? O que eu vou falar? Senhor, o que vai ser? E não fluía, sabe? Não vinha, não fluía. E eu tenho que gravar o vídeo, já está na hora de gravar o vídeo. O que é que eu vou falar essa semana? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor tem para falar? E aí, quando Deus deu esse salmo, gente, assim, eu parei, sabe? Eu, tipo, paralisei nessa parte B do versículo 17. Porque diz assim, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Então, gente, como Deus ele é maravilhoso, como ele é poderoso, como o amor dele é inexplicável. Então aqui o salmista está nos dizendo, nos afirmando que aqueles que temem ao Senhor, o amor eterno e leal de Deus está com eles. Você teme ao Senhor? Você é um homem, uma mulher temente a Deus? Se você pode ter certeza que o amor de Deus está com você. Pode ter certeza que você é um ser humano guardado pelo Altíssimo. Só que isso não é tudo. Olha a responsabilidade que está sobre nas nossas costas, na minha e na sua. Que é pai, que é mãe, que é avó, né? Que, não sou pai, não sou mãe, mas tenho um sobrinho.
Olha a responsabilidade. Nós precisamos ser pessoas tementes a Deus. Por quê? Porque se nós formos temente a Deus, o amor de Deus só não vai nos cobrir como vai ir para a nossa geração. Porque o salmista diz: o amor de Deus, né, está sobre os que temem, e a justiça de Deus sobre os filhos dos seus filhos. Então, por causa de mim, por causa de você que teme a Deus, os nossos filhos, os nossos netos estarão sobre essa proteção. Né? A mão do Pai está sobre eles. E isso é tão forte, é tão real, né, que você pode se perguntar assim: ah, Janaína, só que acontece que cada um tem sua escolha. Se o filho não escolher a não servir a Jesus, tal, isso aqui. O Deus, ele é fiel e a palavra de Deus é fiel. Olha que coisa maravilhosa. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha nora. E hoje mesmo eu relembrei, nós estávamos relembrando de uma passagem que aconteceu nas nossas vidas. E o meu filho mais velho, ele estava passando por ele passou por um laço de morte. E lógico que eu não sabia, ele estava junto com a minha nora. E eu estava nem sonhando o que estava acontecendo. Só que o Senhor, nesse dia, ele me incomodou para me orar pelo meu filho. Então, tipo, eu parei tudo para orar por ele. E quando eu estava orando pelo meu filho, Deus falou assim: estou dando um livramento para o seu filho por amor a você. Olha como as coisas é maravilhosa, né? Hoje, mais cedo, eu estava comentando isso com ela, né? A gente estava relembrando isso e o Senhor me deu essa passagem. E agora eu lembrei sobre isso, né? Estou aqui compartilhando com vocês. Então, assim, Deus, ele é fiel. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Por isso que para a gente ter uma vida bem-sucedida em tudo, o que nós precisamos fazer? Praticar, trazer para as nossas vidas, viver aquilo que é pregado. Então, assim, o amor de Deus, ele está com aqueles que temem. Se você teme o Senhor, a palavra de Deus está dizendo que o amor dele está com você e a justiça com os seus filhos e com os filhos dos seus filhos. Deus é fiel. Como eu estava dizendo, é lógico, né, que cada um faz as suas escolhas, né? Nós precisamos, né, o Senhor sempre, porque é bíblico, ele já nos escolheu, né? Ele nos escolheu primeiro. Só que nós, né, ouvimos o chamado de Deus. Por isso diz, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que dizem sim ao chamado de Deus. Então, sim, é óbvio que cada um, independente, né, precisa fazer a sua escolha, né? Não é porque a mãe é salva, o pai é salvo e o filho vai ser. Não. Cada um tem que fazer a sua escolha. Então, assim, não é sobre isso, mas que o amor de Deus é fiel, é fiel. Que muitas vezes o seu filho ou alguém que você ama, que você está orando, recebe um livramento, muitas vezes não é nem por ele, mas por amor a você que está ali orando, que é temente a Deus, o Senhor o livra aquela pessoa. Só que isso não tem nada a ver com salvação, né? Mas por isso é muito importante o quê? Que a gente tema o Senhor, que a gente leve isso para dentro da nossa casa, que os nossos filhos vejam que nós somos esse exemplo de temor ao Senhor. Porque assim, muitas vezes, o que acontece? Dentro da casa, na igreja é de segunda a segunda, mas dentro da casa, almoça pastor, janta pastor, fala mal do irmão, fala mal de todo mundo. Então, assim, o que é essa
os seus filhos, né, estão se alimentando, do que eles estão ouvindo. Então, se a gente não é exemplo, se verdadeiramente nós não formos exemplo, porque assim, falar, até o papagaio fala, né? Porque assim, falar é fácil. Só que o que eles vão ver não é o que você fala, é o que você faz, é as suas atitudes, é aquilo que você, como é o seu comportamento, como você procede, qual é o seu legado. Você vai deixar um legado e é isso que eles vão seguir. E o versículo 18, ele complementa isso. O que ele diz? Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Então, ele começa dizendo assim no 17: mas o amor do Senhor, o amor leal do Senhor e o seu amor eterno está com os que temem. Aí depois, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Aí ele continua, com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Para viver realmente a pessoa em si, não o exemplo que eu dei, que acontece, acabei de falar. Deus, muitas vezes, por amor a você, ele livra aquele que você ama, ele livra o seu filho, livra o seu marido, por amor a você que está ali orando, buscando. Então, ele faz isso. Às vezes não é nem pela pessoa, mas por amor a você que está buscando. Porém, para salvação, né, para estar, cada um é individual. Então, o amor de Deus, ele está com os filhos dos seus filhos, com aqueles que obedecem, né? Que lembram de obedecer e guardam a aliança. É muito importante, sabe? Tudo é uma plantação e é fruto daquilo que você faz, daquilo que você vive. Aí você vai colher esses frutos. Para você ter os seus filhos debaixo das asas de Deus, para você ter os seus filhos temente a Deus, é necessário que você seja. Para que você seja exemplo, para que eles sigam esse legado. Cai naquele versículo, né, que fala: ensina o seu filho o caminho onde ele deve andar, que, né, mesmo quando ele crescer, ele não se desvia, não vai se desviar dele. Então, assim, é sobre isso. Esta responsabilidade está sobre mim e sobre você, que somos pais. De fazer o quê? De ensinar o caminho certo. E como é que a gente ensina? Falando? Agindo. O nosso proceder, a nossa conduta, a nossa atitude é desse jeito. É isso que eles vão copiar. Outro dia eu vi um vídeo, né, que estava dizendo sobre pais, filhos, e sabe que eu não sei repetir muito, né? Mas assim, o que o vídeo dizia é que era assim, que os filhos, quando chegar com 40 anos, ele não vai se lembrar daquilo que você deu para ele, mas ele vai se lembrar daquilo que você fez, né? Ou não fez. O que ele vai lembrar? Ai, meu pai não jogava bola comigo. Ai, meu pai não sentava para ler comigo. Ai, meu pai, ou minha mãe, né, ou meus pais, não me dava atenção. Ai, meu pai, é sobre isso. Ou olha, minha mãe, meu pai, sabe, ele sempre fez isso comigo. Nossa, eu me lembro que todo final de semana era assim que acontecia. Então é sobre isso, né? É sobre as nossas atitudes, não as nossas palavras. E olha como diz aqui, a justiça vai estar com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança. A sua aliança, é feita uma aliança. E precisa de dar continuidade, não quebrar essa aliança. Eles precisam de continuar. Então diz assim, e com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Se lembram de obedecer o quê?
Preceito, o que é preceito? É normas. Se lembram de obedecer às normas do Senhor. Eu vou encerrar aqui dizendo, né, para mim, para você, para todos que estão ouvindo e vão participar aqui da minha família no altar de Deus. É muito importante a sua conduta diante de Deus. É muito importante o temor do Senhor. Temer a Deus faz toda a diferença na vida. E isso vai levar para a geração, para a sua geração. Que hoje você possa, em nome de Jesus, acordar, despertar e entender que é muito importante, que a nossa vida, ela é real, a nossa vida espiritual, ela é real e temos que viver ela com responsabilidade e com verdade, colocando em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Glória a Deus? Sim, e em toda final de vídeo, né, nós declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Declare isso na sua casa, na sua família, todos os dias. E você e a sua casa vão servir ao Senhor e servem ao Senhor para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Beijo a todos, fiquem com Deus.